Após a aposentadoria da Bertha, a maior máquina tuneladora do mundo, os Estados Unidos secretamente começaram a desenvolver uma ainda maior. Essa nova TBM, Tunnel Boring Machine, foi projetada para criar uma estrutura revolucionária de transporte, tudo longe da vista da mídia internacional. O projeto seguiu em ritmo subterrâneo. Os cidadãos só viam nuvens de poeira no céu e ouviam barulhos estrondosos vindos do subsolo. Após longas investigações, a identidade da misteriosa gigante TBM americana foi revelada. Mas afinal, quão colossal é essa máquina? Neste episódio especial, vamos mostrar o segredo americano capaz de perfurar montanhas inteiras em apenas um dia, assumindo megaprojetos para acelerar o avanço nacional em construção e desenvolvimento estrutural. A máquina tuneladora de diâmetro impressionante, de 17,5 metros, foi construída especificamente para o projeto de substituição do viaduto Alaskan Way, em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. A máquina foi montada em Osaka, no Japão, e lançada em julho de 2013, um momento estratégico para mostrar ao mundo o avanço dos Estados Unidos em transporte e também para enfrentar os riscos de possíveis terremotos. Na época da fabricação, a máquina, que custou 80 milhões de dólares, era a maior do mundo em termos de tecnologia de equilíbrio de pressão do solo. Além disso, vinha com uma sofisticação curiosa. Possuía uma melodia pré-programada que tocava para os trabalhadores dentro da máquina, e também para os que monitoravam seu progresso. Mas a jornada da Bertha não começou realmente em 2013, como o mundo imaginava. Sua concepção nasceu ainda em 2001. Em fevereiro daquele ano, a comunidade rural de Nally, em Washington, foi o epicentro de um terremoto de magnitude 6,8, hoje conhecido como o Terremoto da Quarta-feira de Cinzas, que abalou a região e a cidade de Seattle. Cerca de 400 pessoas ficaram feridas e uma morreu de ataque cardíaco. Mas o maior impacto foi na infraestrutura. Inspeções mostraram que muitas estruturas não resistiriam a um novo tremor. A cidade então iniciou um plano para reestruturar sua infraestrutura pública. Tudo, menos o viaduto Alaskan Way. Reparar o viaduto era extremamente arriscado. Os engenheiros sabiam que ele não suportaria outro terremoto, então a decisão foi pela substituição. Depois de anos de debates, decidiu-se que o viaduto seria demolido e as partes norte e sul da rota estadual 99 seriam conectadas por um túnel de 3 bilhões e 100 milhões de dólares, afastado da orla e do antigo traçado da Battery Street Tunnel, que ligava o viaduto ao extremo norte da via. O túnel passaria a 60 metros abaixo do centro da cidade, evitando fundações, cabos e canos de aproximadamente 160 edifícios acima dele. Era um projeto gigantesco e os engenheiros precisavam de uma ferramenta à altura. A Bertha, a maior máquina tuneladora do mundo. Após ser fabricada no Japão, ela foi desmontada para facilitar o transporte até Seattle e depois remontada, já que era grande demais para cruzar o oceano inteiro. A máquina possuía uma cabeça de corte de 2.000 toneladas, um tubo de lama, um escudo, uma sala de controle e uma estrutura traseira. Em 30 de julho de 2013, os engenheiros iniciaram os trabalhos com Bertha sob os olhos atentos da mídia internacional, perfurando um tampão de concreto com o objetivo de sair do outro lado do centro da cidade em 14 meses. Por fora, parecia um processo normal de escavação. Mas Bertha enfrentaria obstáculos perigosos. E não apenas rochas ou argila. Apesar dos estudos prévios e da coleta de amostras, a geologia detalhada da rota era incerta. O solo tinha uma composição variada e complexa. A escavação exigia monitoramento constante. Por ser uma máquina única, a navegação também era um desafio desconhecido. Mesmo assim, os operadores estavam determinados a aprender durante o processo. 5 meses após o lançamento, em dezembro, a Bertha sofreu uma falha catastrófica que quase encerrou o projeto. Ela colidiu com um cano de aço e desligou automaticamente após perfurar 330 metros. Um engenheiro teria deixado o cano acidentalmente durante a medição do lençol freático. 3 dias depois, a situação piorou. Os selos de borracha ao redor do rolamento principal falharam e partículas entraram no sistema, danificando componentes e causando superaquecimento. Nenhuma tentativa de reparo no local funcionou. 2 meses depois, a Bertha continuava presa a 36 metros de profundidade. A fabricante, Hitachi, concluiu que a única saída era escavar e desmontar parcialmente a máquina.
Após meses de disputas legais, inspeções e debates sobre o financiamento do reparo, o conserto foi finalmente concluído em dezembro de 2015, pouco antes do Natal. A Bertha voltou a perfurar e os engenheiros respiraram aliviados. Mas ainda não estavam livres dos problemas. Um ano depois, ao atravessar uma camada de argila rígida misturada com areia e cascalho, a Bertha causou a abertura de uma cratera de 30 metros atrás da máquina. A tuneladora foi novamente desligada por 6 semanas para que a cratera fosse preenchida. Quando retomou as atividades, 3 meses depois, a máquina estava firme, perfurando a 60 metros de profundidade por 11 meses sem novos contratempos. Após um último ajuste de 15 centímetros, em março de 2017, ela estava pronta para concluir sua missão. Em 4 de abril, Bertha perfurou o tampão de concreto no ponto final do túnel, liberando uma nuvem de poeira enquanto a mídia assistia. Apesar de seu feito histórico, a Bertha teve um fim melancólico. Após cumprir sua missão, os engenheiros começaram a desmontá-la em partes de até 20 toneladas, para que fossem transportadas por estrada e reaproveitadas em outras obras. Embora marcante para os Estados Unidos e para o mundo, a Bertha não era a única TBM de grande porte. Os Estados Unidos tinham outro segredo colossal e misterioso. Número 1. A misteriosa tuneladora que encontrou artefatos perdidos. Após a Bertha, os Estados Unidos decidiram ir além na construção de túneis. Desta vez, porém, o novo projeto seria mantido em segredo. O plano foi colocado em prática no ano de 2017, com o início do projeto do túnel da Ponte da Baía de Chesapeake, na Virgínia. Era uma obra ambiciosa, com previsão de 5 anos de duração, programada para ser finalizada em 2022. Contudo, diversos atrasos empurraram a conclusão para 10 anos após o início, bem mais do que o esperado. Diante das dificuldades financeiras, especialmente em relação à arrecadação dos pedágios, os Estados Unidos lançaram uma nova tuneladora gigante chamada Chessie. Ela começou sua escavação em fevereiro de 2023 e havia avançado apenas cerca de 230 metros quando os trabalhadores perceberam algo estranho. Grandes pedaços de aço estavam surgindo na esteira que transportava o material retirado do túnel até a superfície da baía. Ao investigar melhor, os engenheiros descobriram que os pedaços de aço pareciam ser artefatos de um navio naufragado com mais de 50 anos. Um dos fragmentos estava gravado com o nome W.L. Byers & Co., uma empresa de Sunderland, Inglaterra, que fabricava âncoras entre os anos de 1860 e 1950. Ninguém sabe como essa âncora foi parar ali, nem a qual navio ela pertencia. O modelo era bastante comum e pesava entre 3,5 toneladas e 5 toneladas. Ao triturar a âncora durante a perfuração, a Chessie sofreu danos severos. Os engenheiros precisaram parar a máquina para fazer os reparos. Os danos no cabeçote de corte foram tão grandes que 389 das 442 ferramentas, como discos e raspadores, precisaram ser substituídas. Por mais de 6 meses, os técnicos trabalharam para consertar a parte danificada da Chessie, seguidos de mais 3 meses dedicados à escavação adicional, antes que a máquina pudesse voltar a operar. Com o cabeçote restaurado, que mede cerca de 90 metros de comprimento, a Chessie voltou ao trabalho, avançando cerca de 15 metros por dia. Até agora foram escavados aproximadamente 500 metros, o que representa 25% do plano total de 2.000 metros de túnel. A previsão mais recente é que o trabalho seja concluído até o final de 2027. Bertha e Chessie são impressionantes, mas não são as únicas máquinas capazes de escavar o solo. Existem outros tipos de TBMs ainda mais sofisticadas. No entanto, para entender essas variações, é preciso primeiro compreender como funciona, de forma geral, uma máquina tuneladora. Número 2. Como funciona uma máquina tuneladora? A escavação de túneis é uma operação mecânica que, embora pareça simples, é extremamente complexa. As TBMs geralmente pesam mais de 6.000 toneladas e medem cerca de 150 metros de comprimento. Por serem tão grandes, essas máquinas não conseguem fazer curvas fechadas, o que exige planejamento meticuloso. Na frente da TBM fica o cabeçote rotativo, ou cabeça de corte, que perfura o solo usando motores hidráulicos ou elétricos, dependendo do tipo de terreno. A cabeça de corte pode ser feita de diferentes materiais e sua função
é criar a força de avanço necessária para manter o movimento de perfuração constante. Atrás da cabeça de corte está uma plataforma chamada de equipamento de retaguarda, onde ficam transformadores, ventiladores e outros sistemas de suporte. Essa estrutura ajuda a manter o ritmo e a segurança da escavação. Após a escavação de cada seção, a TBM para que anéis estruturais, rings, sejam instalados dentro do túnel, estabilizando-o enquanto a máquina avança. Apesar da sua importância, as tuneladoras são apenas uma parte do vasto mundo das máquinas de construção de grande porte. Agora vamos conhecer as gigantescas máquinas que moldam o mundo moderno. Número 3. BAS 75710. O maior caminhão basculante do mundo. É simplesmente o maior caminhão basculante já criado. Avaliado em cerca de 7 milhões de dólares, ele é uma verdadeira obra-prima da engenharia pesada. Esse caminhão possui versões que pesam desde 90 toneladas até 1.013 toneladas em sua versão completa. Ele é capaz de transportar 450 toneladas de carga útil, e com sobrecarga pode chegar a 500 toneladas, o que lhe garantiu um recorde mundial no Guinness Book. Além disso, ele detém outro recorde, o de maior veículo do mundo em capacidade cúbica, com incríveis 645 metros cúbicos. Seu comprimento é de 20 metros, a largura chega a 10 metros e a altura ultrapassa os 8 metros. Quando está completamente carregado, o caminhão pesa aproximadamente 850 toneladas, o equivalente a 2 aviões Airbus A380. Transportar esse monstro até o canteiro de obras não é tarefa simples. Ele é grande demais para trafegar por estradas convencionais. Por isso precisa ser desmontado e levado em até 20 plataformas ferroviárias, ocupando literalmente um trem inteiro. O caminhão é movido por 2 motores de 16 cilindros, cada um com 2.300 cavalos de potência, somando um total de 4.600 cavalos. Cada motor tem capacidade de 76 litros, ou seja, juntos somam 152 litros, o que é mais de 100 vezes maior que o motor de um carro médio. O torque produzido por esse sistema é quase inacreditável. São 10.000 newtons-metro. Para comparar, uma caminhonete Hilux tem cerca de 500 newtons-metro de torque, ou seja, o BAS tem 20 vezes mais força. Os 2 motores alimentam 2 geradores que produzem 35.000 kW de eletricidade, o suficiente para abastecer 1.000 apartamentos, considerando um consumo médio de 3,5 kW por unidade. Cada uma das 4 rodas tem seu próprio motor elétrico, com 1.600 cavalos de potência cada. Isso torna o BAS um veículo totalmente elétrico, com os geradores fornecendo energia para os 2 eixos que impulsionam as 8 rodas. Cada pneu pesa cerca de 6 toneladas e custa entre 50 mil e 90 mil dólares, o equivalente ao preço de 2 a 4 carros populares. O diâmetro de cada pneu é de 4 metros e eles são inflados a uma pressão de 7 atmosferas. Se um desses pneus explodisse, o estrago seria semelhante ao de 3 granadas explodindo juntas. O tanque de combustível do BAS 75710 tem capacidade para 2.800 litros, cerca de 55 vezes mais do que o de uma caminhonete Hilux. Esse caminhão percorre cerca de 100 mil quilômetros por ano e tem uma vida útil de 10 a 12 anos, o que significa que, ao final de sua jornada, terá rodado mais de 1 milhão de quilômetros. Para operar nesse ambiente de poeira intensa, o BAS conta com 8 filtros de ar, que precisam ser trocados com frequência. Ele foi apresentado ao mundo pela primeira vez em 2012 e é produzido por 5 diferentes fabricantes especializados nesse tipo de máquina. A velocidade máxima do caminhão é de 64 km por hora. Sua cabine, embora pequena, tem 2 assentos, transmissão automática, 2 pedais de freio, um pedal de aceleração e um sistema de arrefecimento. Quando está em operação, um dos motores gira a 800 rotações por minuto. Número 4. Letourneau L2350, o maior carregador frontal do mundo. O Letourneau L2350 é, sem dúvida, o maior carregador frontal já construído. Fabricado na cidade de Longview, no Texas, pela empresa Letourneau, esse gigante é usado para movimentar grandes quantidades de materiais como ouro, carvão, minério de cobre e outros minérios pesados, colocando-os em caminhões ainda maiores. Esse colosso pesa mais do que um avião Boeing 737
e tem altura equivalente a um prédio de 2 andares. Sua pá de rocha tem capacidade de 50 jardas cúbicas, o que corresponde a aproximadamente 40 metros cúbicos, permitindo levantar até 80 toneladas de uma vez só, o equivalente ao peso de 40 carros populares. Para visualizar melhor, 53 jardas cúbicas é o mesmo que o volume de 5 caminhões basculantes comuns que vemos pelas estradas. Embora os carregadores frontais sejam máquinas relativamente recentes em comparação a escavadeiras, a Letourneau já tem uma longa trajetória nesse ramo, e o L2350 foi seu primeiro modelo a sair da linha de montagem. Ali perto da fábrica, a empresa mantém uma área de testes onde o L2350 passa por avaliações rigorosas. Ele foi projetado por engenheiros que perceberam que os caminhões estavam ficando cada vez maiores e que as carregadeiras precisavam acompanhar esse crescimento. Durante 2 anos, os especialistas trabalharam no projeto de uma nova máquina que pudesse levantar 50% mais peso que o modelo anterior. A Letourneau firmou parceria com a Firestone para criar os maiores pneus de borracha do mundo. Esses pneus medem cerca de 4 metros de altura e mais de 1,5 metro de largura. São verdadeiros monstros de borracha, visíveis de longe. A própria Letourneau fabrica boa parte das peças do L2350 em sua planta de Longview, onde também opera sua própria usina siderúrgica. A estrutura do L2350 inclui um enorme radiador com capacidade para 560 litros de fluido de arrefecimento. O motor é um gigante a diesel com 16 cilindros, turbo-alimentado e pós-resfriado, com cerca de 2.300 cavalos de potência. Em operação, esse motor consome cerca de 190 litros de combustível por hora. O motor diesel alimenta um gerador que, por sua vez, fornece energia para 4 motores elétricos que movimentam a carregadeira. Os cilindros hidráulicos de 16 polegadas levantam facilmente a pá gigante, que é capaz de encher uma piscina olímpica em apenas algumas poucas cargas. O L2350 não é apenas imenso, ele é incrivelmente eficiente e foi desenvolvido para atender a nova geração de caminhões gigantes. Sem ele, o carregamento desses veículos levaria muito mais tempo e exigiria múltiplas máquinas menores. Número 5. Caterpillar 6090 FS, a escavadeira mais poderosa da Terra. A Caterpillar 6090 FS é uma das máquinas mais impressionantes do planeta. Seu peso total ultrapassa 1.100 toneladas, o equivalente a empilhar mais de 1.000 carros médios. O tamanho e a força dessa escavadeira destacam a engenharia extraordinária por trás de sua construção. Ela é equipada com um potente motor de 793 cavalos de potência, capaz de escavar até 37 metros de profundidade e mover cerca de 76 mil metros cúbicos de material por dia. Isso equivale a escavar um campo de futebol com mais de 30 metros de profundidade, tudo em apenas um único dia. Essa capacidade extraordinária a torna ideal para projetos de grande porte, como construção de pontes, edifícios altos e mineração de larga escala. A 6090 FS não é apenas forte, mas também extremamente tecnológica. Ela conta com sistemas de GPS, modelagem 3D e controles automatizados que aumentam a precisão da escavação e reduzem o consumo de combustível e os custos operacionais. Sensores e câmeras fornecem ao operador uma visão completa do processo de escavação em tempo real, permitindo ajustes instantâneos. Esses recursos tecnológicos tornam a Caterpillar 6090 FS essencial em qualquer canteiro de grandes obras. A cabine do operador é pensada para conforto e eficiência. Ela tem ampla visibilidade, controle intuitivo e isolamento de ruído, o que reduz a fadiga durante as longas jornadas. A manutenção também é simplificada com um sistema central de lubrificação e múltiplos pontos de acesso para inspeções e serviços rápidos. Além de escavar, essa máquina também é usada em tarefas de demolição e movimentação de terra em ambientes extremos. Está equipada com dispositivos de segurança como botão de desligamento de emergência, sistema de supressão de incêndios e estrutura de proteção contra capotamento. A Caterpillar 6090 FS combina potência, precisão e consciência ambiental. Ela inclui tecnologia para redução de emissões e sistema de lubrificação que evita vazamentos de óleo, tornando-a uma opção robusta e mais ecológica
para os desafios da construção pesada. Número 6. Liebherr LR 13000. O guindaste sobre esteiras mais forte do mundo. O guindaste sobre esteiras LR 13000 da Liebherr é uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. Com capacidade para levantar até 3.000 toneladas, ele já demonstrou sua força ao erguer 3.370 toneladas durante um teste em sua fábrica em Ehringen, na Alemanha, feito que lhe garantiu o título de guindaste convencional mais forte do mundo. Projetado para levantar sua carga máxima em um raio de 12 metros, o LR 13000 é ideal para aplicações complexas, como usinas nucleares, onde módulos pré-montados são enormes, ou refinarias, onde colunas podem pesar até 1.500 toneladas e medir 100 metros de altura. Cada esteira do guindaste tem mais de 3,5 metros de altura e pesa mais de 200 toneladas. Só o gancho de içamento já pesa toneladas. O comprimento máximo do sistema de lança é de 246 metros, composto por uma lança principal de 20 metros e um jibe com inclinação de 26 metros. A Liebherr criou 4 configurações possíveis para o LR 13000: leve, média, pesada e superpesada. Um de seus diferenciais é que ele pode operar sem o chamado lastro de suporte, derrick ballast, graças a um anel giratório fabricado internamente pela própria Liebherr. Quando equipado com o sistema derrick, o guindaste pode usar um sistema de contrapeso suspenso ajustável, que varia entre 20 e 30 metros de raio. Também é possível utilizar um sistema de reboque de contrapeso que combina o sistema suspenso padrão com um reboque modular de transporte pesado. Os componentes do LR 13000 são dimensionados para facilitar o transporte. A maioria das peças tem menos de 3,60 metros de altura e 4 metros de largura. As esteiras medem 20 metros de comprimento e pesam cerca de 210 toneladas, sendo transportadas separadamente após a remoção das esteiras de 82 toneladas. O anel giratório de 4,5 metros de diâmetro é transportado em posição diagonal para respeitar o limite de largura. Até os blocos de concreto usados como contrapeso são projetados com dimensões equivalentes a um container de 6 metros para facilitar o transporte. Número 7. Big Musk, a maior escavadeira dragline que já existiu. A Big Musk foi a maior e mais impressionante escavadeira do tipo dragline do mundo. Com altura comparável a um prédio de 22 andares e peso de 10.000 toneladas, ela foi uma lenda das minas de carvão nos Estados Unidos. Projetada pela empresa Bucyrus Erie e construída para a Central Ohio Coal Company, a Big Musk foi concluída em 1969, após 3 anos de montagem, e exigiu 200.000 horas de trabalho. Para transportar suas peças até o local da mina, foram usados 340 vagões ferroviários e 260 caminhões. A escavadeira custou $25 milhões na época, o equivalente a cerca de R$117 milhões hoje. Sua caçamba tinha capacidade para 170 metros cúbicos, suficiente para comportar 2 ônibus rodoviários lado a lado. Em 1976, foi reportado que ela removia mais de 6.000 metros cúbicos de solo por hora. Ao longo de sua vida útil de 22 anos, a Big Musk movimentou mais de 460 milhões de metros cúbicos de terra, o dobro do que foi escavado na construção do Canal do Panamá. O consumo de energia era colossal. Ela recebia 13.800 volts por um cabo de alimentação e utilizava 18 motores elétricos de 1.000 cavalos e 10 motores de 625 cavalos, o equivalente ao consumo de energia de 27.000 casas. A Big Musk era tão gigantesca que se deslocava com pés hidráulicos, caminhando a apenas 0,1 km por hora. Apesar do tamanho, deixava marcas no solo tão leves quanto uma pegada humana. Em 1991, a Big Musk foi aposentada devido ao alto custo da eletricidade e à crescente oposição à mineração a céu aberto em Ohio. Após 8 anos parada, ela foi desmontada em 1999, com exceção da caçamba, que hoje está exposta no Parque Memorial dos Mineiros em Bristol, Ohio. A área onde ela operava foi parcialmente transformada em um parque natural chamado The Wilds, inaugurado em 1994. E abriga espécies da fauna africana, asiática e norte-americana. Número 8. Komatsu D575 A3.
Super Dozer, o maior e mais potente trator de esteiras do mundo, o Komatsu D575A3. Super Dozer é o maior e mais produtivo trator de esteiras já construído, com desempenho quase 2 vezes superior ao de qualquer outro modelo. Desenvolvido pela Komatsu com um projeto completamente integrado, essa máquina foi feita para entregar produtividade, confiabilidade e recursos avançados como padrão. Todos os componentes principais, como o motor, sistema hidráulico, estrutura e transmissão, são projetados e fabricados pela própria Komatsu, garantindo o funcionamento em perfeita harmonia. O motor turboalimentado e pós-resfriado oferece impressionantes 858 kW, ou 1.150 cavalos de potência. Sua lâmina gigante tem capacidade para 90 metros cúbicos de material, reduzindo significativamente os custos por tonelada. Essa lâmina especial, com baixa resistência ao empurramento, aliada a um conversor de torque com trava automática, economiza combustível e aumenta a velocidade e eficiência da transmissão de potência em empurrões longos. O sistema de controle do operador, chamado de PCCS, foi ergonomicamente projetado para proporcionar conforto total, permitindo uma postura relaxada e controle preciso sem causar fadiga. A alavanca de controle de deslocamento é intuitiva, e todas as engrenagens da transmissão são selecionadas com um simples toque do polegar. O assento com suspensão é totalmente ajustável e pode girar 15 graus para a direita, oferecendo melhor visibilidade durante o retorno. A posição da alavanca de controle também pode ser ajustada em altura e profundidade, com apoio de braço independente. Assim, cada operador consegue adaptar o controle da máquina às suas preferências pessoais. A rotação do motor é controlada por sinal elétrico, o que facilita a operação e reduz falhas mecânicas causadas por travamento de articulações. O joystick da lâmina utiliza controle de pressão proporcional com válvula PPC e empunhadura similar à de um manche de avião, permitindo controle refinado em manobras de precisão. O sistema eletrônico de controle da transmissão e trem de força registra os movimentos do operador, operação de botões e condições da máquina. O controlador ajusta automaticamente o engate das embreagens com base nas condições de operação, como velocidade da marcha e rotação do motor, garantindo engates suaves, maior durabilidade dos componentes e conforto ao dirigir. As janelas de vidro escurecido oferecem visão panorâmica da área de trabalho, e o filtro de ar interno com pressurização evita a entrada de poeira na cabine. O monitoramento constante da máquina ajuda a detectar falhas antes que se tornem graves, permitindo que o operador se concentre na tarefa. Quando um erro ocorre, o código de falha aparece no painel, junto com um alerta sonoro e luminoso. O motor do Super Dozer é altamente eficiente e atende às exigentes normas ambientais da EPA e do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia. Ele possui injeção direta de combustível, turboalimentação e pós-resfriamento, tudo para otimizar o uso de combustível. O motor é montado em coxins de borracha que reduzem o ruído e a vibração. Durante longos empurrões, o modo de travamento automático do conversor de torque entra em ação, transmitindo toda a potência do motor diretamente à transmissão. Isso aumenta a velocidade no solo e proporciona eficiência comparável à de uma transmissão direta, com excelente tração e conforto para o operador. Os trilhos seguem o contorno do terreno graças à estrutura de bogue em forma de X, que realiza movimentos de balanço independentes. Amortecedores de borracha diminuem a vibração, adaptando-se às diferentes condições do solo. A unidade elétrica remota e o chassi rígido trabalham juntos para maximizar o efeito de suspensão, tanto em terrenos planos quanto acidentados. Como padrão, a máquina conta com 3 padrões predefinidos de velocidade de deslocamento: F1R2, F2R2 e modo manual. Ao selecionar um desses modos e mover o joystick para frente ou para trás, a máquina opera automaticamente naquela velocidade. Isso reduz o tempo de operação e troca de marchas durante deslocamentos repetitivos. O sistema de redução automática de marchas detecta a carga, e quando a velocidade de deslocamento diminui, reduz automaticamente para a marcha mais adequada, sem a necessidade de intervenção do operador. Essa funcionalidade melhora a eficiência do combustível e aumenta a produtividade geral do Super Dozer. Número 9. Bagger 288.
a maior escavadeira com roda de caçambas do mundo. O Bagger 288 é uma escavadeira com roda de caçambas construída na Alemanha pela empresa Krupp, a pedido da Companhia de Energia e Mineração Rheinbraun, por um valor impressionante de 100 milhões de dólares. Quando foi concluída, em 1978, essa máquina se tornou o maior veículo terrestre do mundo, superando até o transportador de foguetes da NASA, usado nos lançamentos do Saturno V e do ônibus espacial. Com 45 mil toneladas, o Bagger 288 é mais pesado que a Torre Eiffel. Sua altura ultrapassa 95 metros, o equivalente a um prédio de 30 andares, e seu comprimento é de 240 metros. Para construí-lo, foram necessários 10 anos de desenvolvimento, montagem e testes. Essa escavadeira monumental foi projetada para remover a camada superior de solo, chamada de overburden, da mina de carvão de Hambach, na Alemanha, antes da extração do minério propriamente dito. E sua eficiência é absurda. O Bagger 288 pode escavar 8 milhões e meio de pés cúbicos de terra por dia, o que equivale a remover o equivalente a um campo de futebol inteiro com 30 metros de profundidade, tudo em apenas 24 horas. A roda de caçambas da escavadeira possui 18 conchas, cada uma pesando cerca de 3.500 quilos vazia e podendo carregar até meio metro cúbico de material por ciclo. Isso seria o suficiente para encher um caminhão de carga com cada rotação completa da roda. O Bagger 288 não trabalha sozinho. Ele conta com 4 correias transportadoras, cada uma com 10 metros e meio de largura, que coletam o solo e o transportam a uma velocidade de 18 km por hora. As correias são tão largas que poderiam literalmente transportar um carro pequeno em cima delas. Apesar do tamanho colossal, essa escavadeira se desloca com delicadeza. Seus esteios medem mais de 8.600 pés e, ao se mover, deixa marcas no solo com profundidade semelhante à de uma pegada humana. Seu deslocamento é feito a uma velocidade muito baixa, apenas 17 metros por minuto, o que significa que leva cerca de 3 semanas para percorrer 22 quilômetros. A locomoção é feita por trilhas de esteiras e exige preparação cuidadosa. Em uma de suas travessias de rios, foram necessários 70 profissionais e 10 milhões de dólares apenas para garantir que a máquina chegasse ao outro lado com segurança. O Bagger 288 é alimentado por 5.600 metros de cabos elétricos, cada um com a espessura do braço de um adulto. Ele consome tanta energia que, por vezes, demanda o equivalente ao consumo de uma pequena cidade inteira. Só de tinta, foram usadas 40 mil quilos para cobrir toda a sua estrutura. Sua armação é composta por 72 mil pés de cabos de aço suspensos e torres de 75 metros de altura. Atualmente, o Bagger 288 pertence à empresa RIABUE e faz parte de uma frota de escavadeiras gigantes criadas ainda nos anos 1950. Mesmo com tantas inovações tecnológicas nas décadas seguintes, nenhuma máquina escavadora consegue mover montanhas literalmente como o Bagger 288. Essas máquinas colossais não apenas impressionam pelo tamanho e potência, mas também representam o auge da engenharia moderna e da ambição humana em superar os limites da construção, mineração e infraestrutura. De túneis secretos a escavadeiras capazes de mover montanhas, cada uma dessas maravilhas mecânicas mostra que, quando se trata de moldar o mundo, a tecnologia não conhece fronteiras. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!